pontuação e sinais acessórios. A vírgula é representada pelo ponto 2 na célula Braille. O ponto e vírgula é representado pelos pontos 2 e 3 na célula Braille. 2 pontos é representado pelos pontos 2 e 5 na célula Braille. Ponto final, apóstrofo, é representado pelo ponto 3 na célula Braille. Ponto de interrogação é representado pelos pontos 2 e 6 na célula Braille. Ponto de exclamação é representado pelos pontos 2, 3 e 5 na célula Braille. Reticências. Para esse sinal, vai ser preciso usar 3 células Braille. Em cada uma vai ser colocado ponto 3. Reticências. É representado pelos pontos 3 na célula Braille, 3 na célula Braille e 3 na célula Braille. Hífen ou traço de união é representado pelos pontos 3 e 6 na célula Braille. Travessão. Para esse sinal vai ser preciso usar 2 células Braille e em cada uma vai ser colocado os pontos 3 e 6, 3 e 6. Círculo. Para fazer o círculo, vai ser preciso utilizar 2 células Braille. A primeira célula será representada pelos pontos 2, 4 e 6, e a segunda pelos pontos 1, 3 e 5. Abre e fecha parênteses. É representado de 2 jeitos. A primeira forma vai ser preciso utilizar 2 células Braille. A primeira vai ser os pontos 1, 2 e 6 para abrir parênteses. E para fechar é utilizado os pontos 3, 4 e 5. Ou dessa maneira, com 4 células Braille, que serão representadas pelos pontos 1, 2, 6, 3, 6, 3, 4 e 5. Abre e fecha colchetes. Serão representados de 2 maneiras também. A primeira forma, serão utilizadas 2 células Braille. Na primeira célula Braille, você coloca o ponto 1, 2, 3, 5 e 6. E na segunda, você coloca os pontos 2, 3, 4, 5 e 6. Ou com 4 células Braille, fazer o seguinte: na primeira célula, para abrir o colchete, você precisará dos pontos 1, 2, 3, 5, 6 e na segunda célula o ponto 3. Já para fechar colchetes, precisará de 2 células. Na primeira célula, coloca-se o ponto 6. Na segunda, os pontos
2, 3, 4, 5 e 6. Abre e fecha aspas, vírgulas altas ou comas. São representados pelos pontos 2, 3 e 6 na cela Braille. Abre e fecha aspas, angulares. São representados pelos pontos 6 da primeira cela e 2, 3 e 6 da segunda cela. Abre e fecha outras variantes de aspas. Representado pelos pontos 5 e 6 da primeira cela e 2 e 3 e 6 da segunda cela. Aspas simples, por exemplo. Asterisco. Representado pelos pontos 3 e 5 da cela Braille. E comercial. Representado pelos pontos 1, 2, 3, 4 e 6 na cela Braille. Barra. Ela é representada pelos pontos 6 na primeira cela e 2 na segunda cela. Barra vertical. É representado pelos pontos 4, 5 e 6. Seta para a direita. É representada pelos pontos 2 e 5 na primeira cela, 1, 3 e 5 na segunda cela. Seta de duplo sentido. É representado pelos pontos 2, 4, 6 na primeira cela, 2, 5 na segunda cela, 1, 3, 5 na terceira cela. Sinais usados com números. Euro, representado pelos pontos 4 na primeira cela e 1 e 5 na segunda cela. Cifrão, representado pelos pontos 5 e 6. Porcento, representado pelos pontos 4, 5 e 6 na primeira cela e 3, 5 e 6 na segunda cela. Por mil, representado por os pontos 4, 5 e 6 na primeira cela, 3, 5 e 6 na segunda cela e 3, 5 e 6 na terceira cela. Parágrafos jurídicos. Representado pelos pontos 2, 3, 4 na primeira cela, 2, 3, 4 na segunda cela. Mais, representado pelos pontos 2, 3 e 5. Menos, representado pelos pontos 3, 6. Multiplicado por, representado pelos pontos 2, 3 e 6 na cela Braille. Dividido por, traço de fração, representado pelos pontos 2, 5 e 6. Igual a, representado pelos pontos 2, 3, 5 e 6. Traço de fração, representado pelos pontos 5 na primeira cela Braille e 2, 5 e 6 na segunda cela. Maior que, representado pelos pontos 1, 3 e 5. Menor que, representado pelos pontos
2, 4 e 6 na cela Braille. Graus, representado pelos pontos 3, 5 e 6. Minutos, representado pelos pontos 1, 2, 5 e 6. Segundos, representado pelos pontos 1, 2, 5 e 6 na primeira cela e 1, 2, 5 e 6 na segunda cela. Sinais exclusivos da escrita Braille. Sinal de maiúscula, representado pelos pontos 4 e 6 na cela Braille. Sinal de maiúscula em todas as letras da palavra, representado pelos pontos 4 e 6 na primeira cela e 4 e 6 na segunda cela. Sinal de série de palavras com todas as letras maiúsculas, representado por 2 e 5 na primeira cela, 4 e 6 na segunda cela e 4 e 6 na terceira cela. Sinal de minúscula latina, sinal especial de translineação de expressões matemáticas, representado pelo número 5 na cela Braille. Sinal restituidor do significado original de um símbolo Braille, representado pelos pontos 5 e 6 na cela Braille. Sinal de número, representado pelos pontos 3, 4, 5 e 6 na cela Braille. Sinal de expoente ou índice superior, representado pelos pontos 1 e 6 na cela Braille. Sinal de índice inferior, representado pelos pontos 3 e 4 da cela Braille. Sinal de itálico, negrito ou sublinhado, representado pelos pontos 3 e 5 na cela Braille. Sinal de transpaginação, representado pelos pontos 5 na primeira cela e 2 e 5 na segunda cela. Observações e normas de aplicação. Os sinais do Código Braille empregam-se geralmente em conformidade com os preceitos da ortografia oficial e com os textos que representam. No entanto, devem ter-se em conta as observações e normas de aplicação que se seguem. Sinal de letras maiúsculas. As letras maiúsculas representam-se pelas minúsculas precedidas imediatamente do sinal 4 e 6, com o qual formam um símbolo composto. Para indicar que todas as letras de uma palavra são maiúsculas, utiliza-se o sinal 4,6 e 4,6 antes da primeira. Quando o número de palavras com todas as letras maiúsculas é superior a 3, pode empregar-se antes da primeira o sinal composto 2,5, 4,6, 4,6 e antes da última o sinal composto 4,6, 4,6. As siglas, construídas por iniciais maiúsculas, representam-se antepondo-lhes o sinal composto 4646. Quando, no original em tinta, os iniciais das siglas são seguidas de ponto abreviativo, antepõe-se a cada uma delas o sinal simples 46. Os caracteres da primeira série precedidos do sinal
3, 4, 5, 6 representam os algarismos de um zero. Quando o número é formado por dois ou mais algarismos, só o primeiro é precedido deste sinal. Exemplos: 1 é representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais 1 da célula Braille. 2 é representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais o ponto 1 e 2 da célula Braille. 3 é representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais 1 e 4 da célula Braille. 4 representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais os pontos 1, 4 e 5 da célula Braille. 0 é representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais os pontos 2, 4 e 5 da célula Braille. 20 é representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais os pontos 1 e 2 mais os pontos 2, 4 e 5 da célula Braille. 181 é representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais o ponto 1 da célula Braille mais o ponto 1, 2 e 5 da célula Braille mais o ponto 1. O sinal 2 representa a vírgula e o ponto que em tinta se empregam para, no numeral decimal, separar a parte inteira da parte decimal. Exemplo: 0,75. Sinal de número 3, 4, 5, 6 mais 2, 4 e 5 mais 2 mais 1, 2, 4 e 5 mais 1 e 5. 4,5. Sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais 1, 4, 5 mais 2 mais 1 e 5. 7.639,125, representado pelo sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais 1, 2, 4, 5 mais 1, 2, 4 mais 1, 4 mais 2, 4 mais 2 mais 1 mais 1, 2 mais 1, 5. O ponto 3 representa o ponto separador de classes. É corrente, contudo, só efetuar tal separação em números constituídos por mais de 4 algarismos, na parte inteira ou na parte decimal. Exemplos: 10.000, representado por sinal de número 3, 4, 5 e 6 mais ponto 1 mais ponto 2, 4, 5 mais 3 mais 2, 4, 5 mais 2, 4, 5 mais 2, 4, 5. 4 milhões, representado por sinal de número